Olá, eu sou o Sidney, saudações. Estaremos falando um pouquinho sobre meditação. A meditação, agora, mais recentemente, está sendo mais abordada, aqui pelos ocidentais, apesar de ser uma prática muito antiga. É uma prática das culturas orientais, que são bastante remotas, principalmente do extremo do Oriente, na China, na Índia. Essa prática de meditação fazia muito parte das pessoas mesmo, fazia parte da cultura. No Ocidente foi muito pouco desenvolvida e também dentro da tendência do Ocidente, que é uma tendência mais mental, mais racional, não passou a ser uma prática cotidiana, principalmente desde a Idade Média, na idade agora mais do modernismo. O Ocidente sempre tem uma tendência de ir pela ideia, pelo pensamento, o que é muito bom também. Porém, a meditação, os efeitos que ela traz e a manutenção da nossa própria saúde em termos energéticos e em termos de sistema nervoso também. Hoje em dia já existem muitas pesquisas que demonstram que a prática da meditação traz um bom equilíbrio exatamente para o nosso cérebro, para o nosso córtex. Tem algumas áreas do nosso córtex que são renovadas, que permite uma reciclagem do ser através da prática de meditação. E, ultimamente, ela já está sendo mais praticada, tem vários professores, já está sendo também praticada sem uma relação direta com, vamos dizer assim, uma linha espiritual ou uma religião, mesmo que seja o budismo, o taoísmo, o hinduísmo. Também aqui no Ocidente começou a se desenvolver a meditação desvinculada com uma religião, o que também é bom porque permite que qualquer pessoa que perceba que isso traz um benefício possa poder praticar, mesmo não querendo estar inserido numa linha espiritual. São muitas linhas, então, que hoje em dia, em termos de meditação, muitas delas usam alguns instrumentos para que se chegue a um estado diferenciado da nossa mente e do nosso cérebro, e usam-se referências, instrumentos como visualizar alguma coisa, visualizar cores, visualizar alguma imagem, ou uma música tocando, ou a interferência de cores, que é chamado a interferência das cores que permitem um ambiente mais propício. O nome disso é cromoterapia. Então existem vários instrumentos para se chegar num estado mais alterado no sentido de não estar tão vinculado aos pensamentos, às ideias. Mas nós vamos abordar aqui a referência da medicina tradicional chinesa, que está ligado ao taoísmo, que é uma cultura ancestral e que faz parte a meditação dentro das suas práticas. Essa meditação taoísta é chamada Xin Zai Fa. Xin Zai Fa, a tradução seria: Fa é um método, Zai é purificação e Xin significa coração. Então, Xin Zai Fa significa um método da purificação do coração. Quando falamos coração, não estamos nos referindo ao órgão coração. Coração significa
Como essa expressão que todos nós usamos, né? Ah, a pessoa mora no meu coração, ah, eu faço isso de coração. Então, coração é um potencial anímico, é um sentimento essencial que nós temos. Então, esse método de purificação do coração significa exatamente isso, nós nos desenlaçarmos das coisas que nós somos presas, na projeção das pessoas, na projeção dos nossos desejos. A purificação é exatamente esvaziar essa nossa tendência de estar sempre na busca de alguma coisa, sempre algum anseio que proporcionalmente sempre causará também uma frustração. Então, esse método da purificação do coração, para nós podermos destrinchar um pouquinho, vamos pensar como é que nós somos ordinariamente, como é que nós funcionamos no dia a dia. É aquilo que nós chamamos como um eu ordinário. Esse eu ordinário, ele sempre tem uma intenção, não é? A gente não acorda, tem alguma intenção de fazer no dia, ou uma intenção ao longo do tempo, a gente sempre tem um projeto para ir atrás, a gente sempre tem alguma intenção. Essa intenção mobiliza a nossa mente ativa, pois a gente está atrás de alguma coisa e está buscando os instrumentos para chegar nesses objetivos. Então os nossos sentidos ficam despertos para a gente poder chegar, almejar aquilo que nós ansiamos. Então esse eu ordinário, ele está sempre vinculado a um anseio. Ele está sempre se projetando para um objeto. Um objeto pode ser o que for, desde algo material, querer ter um carro, uma casa, ou uma pessoa, ou um relacionamento, ou algum outro projeto. Então, esse eu ordinário está sempre com um anseio projetado a um objeto. O que é natural na nossa vida, isso faz parte da nossa vida. Porém, segundo esses conceitos do taoísmo, segundo essa absorção dos efeitos da meditação, se nós ficamos só nesse anseio projetado a um objeto, a gente fica carregado, a gente fica preso e a gente, consequentemente, pode ter muitas frustrações. Então, segundo essas culturas antigas, existe um outro aspecto nosso que é chamado este eu observador. O que é o eu observador? É aquela faceta em nós que observa o que nós estamos fazendo. Porque normalmente a gente pensa, a gente se projeta e já está fazendo alguma coisa e vai numa cascata de atitudes e de pensamentos. Esse eu observador, ele distancia essa cascata de atitudes. É uma faceta que faz parte de nós, é uma consciência inerente no ser humano. Então, quando nós estamos nos observando, aquele nosso anseio, ele fica menos acirrado. Não é verdade? Quando a gente está observando alguma coisa, a gente não cria um pequeno distanciamento com um observador? Só que esse observador é da gente mesmo. Então, esse eu observador é um passo fundamental para a gente poder chegar num estado de meditação. Pois, se nós praticamos esse eu observador, ao longo do tempo, nós vamos ficando menos presos nos nossos anseios na busca dos nossos objetivos. Não é que aquilo deixa de acontecer, sim, nós continuamos realizando, mas nós damos tempo para isso. Nós colocamos os nossos anseios nos seus devidos tempos. E esse eu observador permite que isso aconteça. Quando isso vai acontecendo frequentemente, esse eu observador atuando em nós, aí sim a nossa energia
não fica presa nos nossos anseios. A nossa energia circula naquele que observa. Esse é o passo para que a gente consiga alcançar a nossa quietude interior. Veja que é o lado oposto do anseio que busca um objeto. Essa quietude anterior que nós temos, ela vai permitir que a gente possa conviver com o tempo, com um silêncio que faz parte de nós, que faz parte em todos os ciclos da natureza, em todos os ciclos, não há aquele momento do recolhimento, do silêncio, os próprios animais também são assim. Então nós também temos essa capacidade, que é essa quietude interior. Essa quietude interior é o que permite que a gente entre num estado de meditação. A meditação, ela ocorre quando a nossa frequência mental fica numa frequência quase zero. Quando nós estamos despertos, essa frequência está nessa sua grande oscilação. Quando a gente consegue ir aquietando, que é quando a gente faz no momento de dormir, a gente vai aquietando essa frequência mental e normalmente a gente entra no sono fisiológico. A meditação não. Nós conseguimos diminuir essa frequência e não entrar num sono fisiológico. Entrar nesse estado de relaxamento e nesse estado de meditação. Vamos trazer alguns conceitos do taoísmo e da medicina chinesa para a gente compreender. Nós temos nesse símbolo chamado Tai Chi, que representa o nosso fluxo de energia, aonde está intrínseco as duas forças opostas, que são chamadas Yang e Yin. Essas duas forças opostas, elas são complementares e elas estão ligadas à nossa energia manifesta. É a nossa dualidade, não é? Nós funcionamos no mundo de dualidade. Para que a gente tenha uma coisa, a gente tem uma referência contrária. E é o que vai nos estimulando para encontrarmos os nossos objetivos, e dentro de nós sempre há essa dualidade entre alegria e tristeza, entre euforia e tristeza, entre a manifestação e o recolhimento. Isso tudo então é a energia manifesta que se manifesta nesse símbolo do Tai Chi. Mas para trazermos a ideia da meditação, vamos então destrinchar um pouquinho este outro símbolo que é chamado Wu Ji. Wu Ji seria o quê? A energia imanifesta. O que é uma energia imanifesta? É um potencial que nós temos. Veja bem, cada um de nós tem vários potenciais. Muitos potenciais viram ações, viram projetos. Outros potenciais não. Eles ficam dentro da gente, ele fica como potencial e às vezes não chega a acontecer ou acontece num outro momento de vida. Então, a energia imanifesta é uma força latente, potencial, mas ela não é expressa, não é manifestada. Então, esse conceito do Wu Ji é que nos respalda essa prática da meditação, que é nós entrarmos num estado potencial interior sem manifestação, ou seja, sem pensamentos, sem emoções expressas, sem objetivos, sem anseios. Um outro conceito bastante interessante no taoísmo é esta ideia de que o vazio é algo tão importante quanto as manifestações. Nós temos alguns exemplos
de um livro fundamental, um tratado do taoísmo, que é o Tao Te Ching, escrito por Lao Tse, e lá ele diz, dando alguns exemplos para a percepção do vazio. A argila é trabalhada na forma de vasos. Através da não existência, ou seja, o vazio que reside no vaso, existe a utilidade do objeto. É bastante esclarecedor. Aquele vazio é o que permite a utilidade do objeto. Essa percepção do vazio como um potencial. Outros exemplos que ele dá são as portas e janelas. Na construção de uma casa, elas são a não existência, não é? Então, elas são os espaços vazios. E elas é que permitem a utilidade da casa. Se não houvesse esse espaço vazio, das portas para a gente entrar e das janelas para se relacionar com o mundo externo, não haveria uma boa utilidade da casa, porque senão seria uma redoma. Então, assim ele diz e conclui, aí, assim, na existência vem o valor e na não existência a utilidade, ou seja, a matéria, os nossos objetivos têm um valor, como o valor de tudo que a gente tem, o valor da casa, o valor do carro, o valor dos nossos objetos, é o valor. Porém, na não existência, ou seja, no potencial, é que existe a utilidade. Então, essa é uma visão mais filosófica da abordagem do vazio. E ainda um outro conceito que existe no taoísmo é chamado Wu Wei. Wu Wei, a tradução é não ação. Para os ocidentais é algo bastante difícil a não ação, pois nós estamos sempre agindo, nós estamos sempre nos mobilizando para alguma coisa e muitas vezes a gente não consegue não agir. Muitas vezes a gente não consegue ficar em silêncio. Principalmente hoje em dia, no mundo da tecnologia, no mundo dos smartphones, no mundo da internet, pouquíssima gente, em pouquíssimo tempo, fica quieto, fica em silêncio, fica contemplando alguma coisa, até mesmo a natureza. A pessoa vai na natureza, ela vai no pôr do sol, ela fotografa. Se ela vê uma natureza, ela filma. Nós estamos sempre na ação, sempre numa atitude de ação, e este é um lado da tecnologia que não é o lado positivo da tecnologia, porque nós ficamos impregnados disso e nós estamos sempre agindo, fazendo alguma coisa e perdendo essa capacidade de contemplar, de se aquietar e até mesmo de ouvir o outro e observar o detalhamento dos ambientes. Então, esta não ação, esse é um conceito muito antigo, nós estamos falando de conceitos bastante antigos, estamos falando de 5.000 anos atrás, mas já falava disso, da capacidade da não ação. A não ação não significa não fazer nada. Não significa ser uma pessoa que não tem atitudes, uma pessoa que não tem a determinação. Não. A não ação significa este momento de não agir de acordo com as circunstâncias. Temos alguns exemplos de alguns livros importantes. Esse livro, o Tao Te Ching, escrito por Lao Tse, ele diz assim: o caminho é uma constante não ação, que nada deixa para realizar. Ele nos traz um paradoxo bastante interessante, que o caminho é uma constante não ação,
que nós não precisamos estar agindo todo o tempo, mas que nada deixa de realizar, pois nós temos uma tendência em sermos muito ensimesmados. A gente dá muita importância para a gente mesmo. O que eu faço, o que eu falo, o que eu mobilizo, a importância da minha ação no mundo, principalmente pessoas que têm funções e cargos importantes. E essa frase nos traz uma outra percepção. É que na não ação as coisas vão acontecer do mesmo jeito. Já uma outra frase do mestre Sheng diz assim: a não ação é o caminho da naturalidade. Não deve ser confundida com a renúncia da ação, do desmazelo, da preguiça ou da irresponsabilidade, mas sim fazer as coisas com o coração transparente e quieto. Então ele diz a importância de que o coração transparente e quieto inclui ouvir o outro, ouvir a circunstância apropriada para se agir. Às vezes nós temos uma boa resolução, uma boa percepção, mas às vezes não é a hora de agir. Às vezes a circunstância não é favorável. Então ele nos traz essa ideia de que o vazio está ligado ao nosso coração, à transparência do nosso coração. E no livro mais antigo que já foi escrito na nossa humanidade, no Extremo Oriente, que é o I Ching, que os primeiros textos deles foram escritos em 7.500 anos atrás, traz essa frase: o homem superior tranquiliza sua própria pessoa antes de se pôr em movimento. Concentra-se interiormente antes de falar. Consolida seus relacionamentos antes de solicitar alguma coisa. Atendendo a esses 3 requisitos, se coloca em plena segurança. Mas quando é brusco em seus movimentos e os outros não cooperam, se é agitado em suas palavras, não desperta ressonância nos outros. Quando solicita um favor sem antes ter estabelecido vínculos, não será atendido. Quando ninguém permanece ao seu lado, aqueles que lhe podem causar danos se aproximam. Então, mais uma vez, essa percepção do vazio, da hora adequada de agir, de falar, de se manifestar. Muito bem, esses conceitos nos dão um respaldo para a sustentabilidade dessa prática da meditação e é algo que a gente pode incluir no nosso dia a dia. A gente pode estabelecer um vínculo com um professor, com um mestre que ensina a meditação, que tem práticas regulares, como eu falei, às vezes vinculados a algumas escolas espirituais, como exemplos o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, mas também podemos praticar a meditação pessoalmente, através da nossa intenção, do nosso intento, da nossa busca de harmonia com o nosso interior e colocar no nosso dia a dia esse silêncio, essa capacidade de não estar o tempo todo preso nos nossos pensamentos. Os pensamentos são fundamentais para nós. É um instrumento fundamental que a gente tem, contanto que eles não sejam repetitivos, obsessivos, que eles não sejam, vamos dizer assim, constantes o tempo todo. E do outro lado, a meditação permite também uma aquietação corporal, algo que é bastante difícil hoje em dia. Se a gente consegue ficar com o corpo imóvel, totalmente consciente, não querendo ir dormir,
com o corpo imóvel. A gente sempre está fazendo alguma coisa, mexendo alguma coisa ou tendo pequenos movimentos involuntários. Muitas pessoas têm bastante dificuldade de deixar o seu corpo aquietado, né? O seu corpo na sua natureza. O seu corpo na sua natureza é que permite o fluxo de energia, o fluxo da naturalidade que todos nós temos como um pulso de vida. Então, podemos fazer essa meditação no dia a dia. O tempo para a meditação pode ser bastante variável. Se nós conseguirmos fazer pelo menos 15 minutos por dia, nós vamos ter um bom resultado. Evidentemente, no começo é um pouco difícil, os pensamentos ficam martelando na nossa cabeça. Aí a gente fica pensando o que a gente vai fazer depois da meditação. Não é essa a nossa tendência de não estar no presente? Nós estamos no presente, mas nós estamos ligados no futuro. O que eu vou fazer depois? O que vai acontecer depois? Ou não, ou estamos aqui no presente e estamos pensando em alguma coisa que já aconteceu antes. Aquela pessoa falou isso para mim, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter falado aquilo, ou deveria ter falado aquilo. Então, muitas vezes a gente está no presente, mas nós não estamos no presente. A nossa mente está no passado ou no futuro. Então, a gente fica um ser atemporal, a gente não consegue mergulhar no presente. Mergulhar no presente, pelo que é visto ao longo dessas culturas orientais, todos os mestres que foram iluminados, como Buda, como Lao Tse, como Jesus e como tantos outros mestres, o que se observa é que essa iluminação ela acontece naquele ser que consegue estar integralmente no presente, desvinculado com o passado. Assim ele não tem mágoas, ele não tem raiva, ele não tem necessidade de vingança e ele não tem a perspectiva, o anseio de querer realizar alguma coisa que ele ainda não realizou. Ele consegue estar inteiramente no presente, disponível para o outro, disponível para o ambiente, disponível para si próprio naquele momento. Isso é que se observa com esses mestres iluminados que conseguiram esse estado bastante evoluído. É difícil para nós, pessoas normais, mas podemos ter essa busca, podemos observar que o nosso caminho é longo e que nesse caminho longo a gente pode ir construindo essa capacidade de estar no presente. Daí, a meditação é o grande instrumento. Dentro do taoísmo, o caminho para a alquimia se dá não através de virar água em vinho, mas sim a alquimia é através da meditação de conseguir estar absolutamente presente no presente. Então, essa meditação pode ser feita pelo menos 15 minutos por dia, pode ser feito meia hora, que é bastante confortável, pode ser feito até uma hora, que é algo que cabe bastante na nossa realidade ocidental, que moramos nas cidades. Mas essa meditação, pelos mestres espirituais, pelos iniciados, essa meditação ela pode ser feita com muito tempo, em muitas horas. Ela pode ser feita em vários dias, o que parece bastante estranho para a gente. Ela pode ser feita durante meses e ela pode ser feita durante anos. Logicamente, quem consegue fazer isso é um iniciado, pois ele entra nesse estado de meditação e o seu corpo continua reagindo, sobrevivendo através do oxigênio que vem pelos poros do corpo e ele consegue viver esse estado de meditação até mesmo muitos anos.
seria bastante para nós na nossa realidade. Mas 15 minutos, meia hora, uma hora é bastante interessante para aquele que se interessa em procurar se harmonizar o seu silêncio, a sua interiorização, paralelamente à sua atitude no mundo, a sua profissão e as suas relações afetivas. Bom, podemos agora dar uma referência de como funciona essa meditação, a prática da meditação. A meditação taoísta, ela usa muito poucos instrumentos. Ela não traz a ideia de mentalizar alguma coisa ou de visualizar alguma coisa concreta. Ela vai trazer exatamente a ideia de relaxamento, concentração, canalização, esvaziamento e a conexão de um ser individual com a grande unidade universal. Vamos então seguir uma pequena referência para a gente poder fazer essa prática. Nós iniciamos a meditação sentando. Normalmente sentamos no chão, mas pode ser feita também numa cadeira, se sentar no chão com uma almofada embaixo para apoiar esses ossos do quadril, que são os isquios, ou pode ser feita numa cadeira também. Deixar a coluna ereta, porém sem excesso de força. Não adianta a gente deixar a coluna ereta tenso. É a coluna ereta percebendo essa conexão da terra e do céu. O próximo passo é fechar os olhos e manter a língua no céu da boca. Mantendo a língua no céu da boca, naturalmente na nossa respiração, a inspiração vai acontecer através das narinas. E agora levar a atenção para a respiração, observando o fluxo da inspiração e da expiração. Relaxar o corpo gradualmente. Na inspiração, visualizar uma região do corpo e na expiração, mandar uma mensagem de relaxamento, iniciando na cabeça e passando por cada parte do corpo até chegar nos pés. Então, ao inspirar, a gente visualiza o nosso couro cabeludo. Na expiração, a gente manda uma mensagem de relaxamento. Depois, na próxima inspiração, observa os músculos da face. Na expiração, manda uma mensagem de relaxamento. E assim por diante, indo cada parte do corpo, cada membro, tronco, quadril, pernas, até chegar nos pés. Podemos chamar isso como um escaneamento do nosso corpo. O próximo passo é uma concentração. A atenção continua voltada para a expiração e, se vier um pensamento, não o desenvolva. Deixe que ele se vá. Ao perceber que chegou um pensamento, podemos até usar um código com a gente mesmo. Pensei. Quando eu uso o código pensei, eu já mando a mensagem para que ele se vá, para que eu não desenvolva esse pensamento. Esse é o grande treinamento. A grande dificuldade que a gente tem é não desenvolver um pensamento. Então esse é o bom treinamento para a meditação, ao perceber o pensamento, deixar que ele se vá. A partir desse momento, canalizar esse momento para o eu observador, que nós vimos dentro daquele diagrama. A gente sai do circuito dos anseios para os objetos desejados
e se canaliza no nosso eu observador. Agora, com o corpo relaxado e com a concentração, canalize nesse momento o seu eu observador. Aquela nossa faceta que observa o que está acontecendo nesse momento. E através desse seu eu observador, nós nos desprendemos dos nossos anseios. E assim, com a concentração, com a atenção na respiração, leve agora a sua atenção para o fluxo de energia, que é o Chi. Ele permeia o seu corpo. Observa que essa respiração é uma energia que permeia o seu corpo, ele está no externo e no interno. Permita a ausência da sensação do corpo físico e busque o vazio da mente. Nesse momento, fique um bom tempo em silêncio, buscando o vazio da mente. Assim, ocorrerá a união da sua consciência com o fluxo energético. Acontecerá a unificação do seu ser individual com a unidade universal. Isso se dá através do nosso vazio, do nosso silêncio interior, que é a conexão com todas as forças cósmicas, universais e espirituais. Depois do seu tempo da meditação, retorne lentamente à sua consciência ordinária, a sensação do seu corpo e promova pequenos movimentos do seu corpo para ir despertando e percebendo a sua sensação através dessa prática. Que a gente consiga trazer essa prática no nosso dia a dia. Saudações!